Paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda honra e glória seja dada a Ele. Quero fazer mais um vídeo no canal do Pretinho. Quero falar hoje em Mateus 4, no verso 3, no verso 9, 8 e verso 9. Mateus está falando sobre a tentação de Jesus. Senti de Deus, senti vontade de falar e vou falar um pouquinho sobre esse texto. Mas antes eu quero pedir para você que você vá lá no YouTube, escreva lá, canal do Pretinho, pregando a palavra. Você vai lá, se inscreve, compartilha, faz aquele comentário, dá aquela curtida, certo? Fazendo isso, você vai estar me ajudando a evangelizar, a pregar o evangelho, a falar de Jesus. Mas eu quero ler esses três textos que está aqui em Mateus, que diz assim: chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pão. O 7. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória. Disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Amados, se nós prestarmos atenção, esse texto ele é muito parecido com a tentação de Adão e Eva. Adão e Eva, eles foram tentados lá no Jardim do Éden. E aí o diabo conseguiu derrubar o homem, né? Afastar o homem de Deus, e agora neste texto ele estava querendo fazer a mesma coisa com o Senhor. As armas que ele usou foi quase a mesma, né? Uma delas é que ele mandou transformar pedra em pães. Por que ele partiu para esse lado? Porque nós sabemos, amado, que quando se trata do pão, do alimento, da vida, né, cotidiana que nós temos, nós, seres humanos, nós lutamos pela nossa sobrevivência. Nós lutamos pelo pão de cada dia. Então, ele sabe que é um canto sensível do ser humano. É a parte de alimentação, de sustentação. O inimigo, muitas vezes, ele usa as partes mais vulneráveis que nós temos para ali trabalhar. E aqui ele viu Jesus com fome e aí chegou e foi tentar a Deus, né? Só que ele se enganou, porque o Senhor Jesus não era Adão e Eva, né? E lá em Romanos até fala que o primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão, que era Jesus, esse não pecou, né? E o pecado entrou no mundo pelo primeiro Adão, mas também saiu pelo segundo Adão, que é Jesus. O interessante é que uma outra coisa que o inimigo usou, aqui no verso 8, ele novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. Amado, se você voltar ao texto, você vai ver lá em Gênesis que o argumento que o inimigo usou, ele disse assim: Deus não quer que vocês comam desse fruto, porque ele sabe que se vocês comerem, vocês se tornariam igual a ele. Então, você pode observar que na vida do ser humano, o ser humano ele tem uma vontade de ser grande. Ele tem uma vontade de ser o maioral, o todo-poderoso, o adorado, né? E neste caso você pode ver lá em Gênesis que foi uma das qualidades, ou um dos argumentos, melhor dizendo, que o inimigo usou para derrubar aquele homem. Não, ele não quer porque vocês não vão se tornar igual a ele, mas se você fizer, vocês vão se tornar igual a Deus. Isso também nos remete até à queda do inimigo lá no céu.
porque ele quis ser maior que Deus. Isso também não vai nos remeter também na grande tribulação, porque ele vai se centrar na cadeira de Davi como se fosse Jesus. Então, esses argumentos que o inimigo usou, ele não usa hoje, que é o grandor, a grandeza, a luxúria, não é bem assim a luxúria, mas o luxo, a riqueza, a pessoa querer ser todo poderoso. Você tira que uma pessoa, ela nunca está satisfeita com o que tem. Ela nunca está satisfeita com o que possui. Então, é um pecado que está entranhado na vida do homem, né? Está entranhado na vida do homem. E muitos têm caído por causa disso. Tem botado a sua visão no dia a dia, no pão de cada dia. Mas lá em Mateus, o Senhor disse assim, aqui neste mesmo texto, o Senhor diz assim, buscai em primeiro lugar, buscai, né? Texto anterior, em primeiro lugar o reino de Deus, né? E estas coisas, não é ademais, mas estas coisas serão acrescentadas. O que seria acrescentado? Se você ver o contexto, você vai ver que era pão e veste. Ele diz, se você tem com o que comer e vestir, esteja com isso satisfeito. Mas a medida do ter, como dizem, ela nunca enche. Então, existe uma ganância no homem que está derrubando o homem, está afastando o homem de Deus. O homem tem se esquecido de Deus pelas coisas materiais. Quando não é lutando pelo seu pão de cada dia, botando todo o seu empenho nisso, até esquecendo de Deus, daquele que pode suprir a sua necessidade, e também aqueles que têm uma ganância maior, que para isso eles até matam, destroem, passam por cima de outras pessoas. E aqui o inimigo quis usar essa mesma tática, essa mesma estratégia para derrubar o Senhor. Que o Senhor obedecesse a ele. Porque no momento que o Senhor obedecesse ao diabo, ele estaria acabado o plano de salvação, né? Mas ele se enganou, porque o diabo é que tem que se dobrar diante de Jesus. O diabo é que tem que se dobrar diante da igreja. Porque nós é que temos a presença de Deus, nós é que temos a presença do Espírito Santo de Deus. E não podemos nos dobrar diante dele, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. A mensagem que eu tenho para você, a mensagem que eu tenho para nós é essa. As estratégias do inimigo, ela não muda, ela é as mesmas. Então, esteja ligado pela palavra de Deus que você não vai cair, assim como Jesus não caiu. Porque ele diz na palavra, assim como eu venci, vós também vão vencer. Se ele conseguiu, nós também conseguiremos. Então, fuja da aparência do mal, fuja dessas propostas, prato de lentilha com facilidade. Faça um teste, prova o espírito dessa oferta que está sendo dada. Baseie-se pela palavra. Então, eu peço a você, fique ligado, se oriente pela palavra, faça como Jesus fez, vença o diabo pela palavra. Tá certo? Quero novamente pedir a você, me ajude, por favor, vá lá no YouTube, escreva lá, canal do Pretinho, pregando a palavra. Você vai lá, se inscreve, compartilha, dá aquele joinha, faça um comentário, uma sugestão de vídeo, tá certo? Então, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.